Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe na sua paz, que sintamos esse clima de fraternidade, de alegria, de esperança que nos envolve a todos, para que daqui saiamos mais inspirados e fortalecidos para a caminhada, aproveitando esse momento de festa, de ágape espiritual, que representa esse encontro para a cidade, para o movimento espírita da cidade, mesmo para nós que viemos de fora, mas, como aqui já foi dito, que nos sentimos também parte desse movimento pelos tantos corações queridos e amigos que já pudemos fazer aqui e que seguiremos fazendo. Então, em nome da Flávia também, gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito. É uma imensa alegria podermos estar aqui em Ribeirão Bonito de volta, depois de um bom tempo, né? Estarmos de volta, ainda mais na Feira do Livro. Agradecer a Fati, que não está aqui presente, mas que recebe a nossa vibração de gratidão, e a todos os que aqui se fazem presentes, encarnados ou não. Que Jesus possa inspirar as nossas reflexões nesta noite. E em se tratando de cristianismo, algumas das páginas mais belas da história cristã giram em torno daqueles ou daquelas que foram chamados mártires. Como não nos recordarmos, em nos lembrando do cristianismo em seus primeiros dias, em seus primeiros séculos, como não nos lembrarmos daqueles grandes pioneiros de nossa fé, que com muitos sacrifícios, com muitas lutas, com muitas renúncias, triunfaram sobre as maiores dificuldades, perseguições sem conta, mesmo a morte, a fim de que a mensagem do Cristo, resplandecendo em suas vidas, pudesse chegar até nós, que aqui hoje estamos, nos abençoando com esse manancial inesgotável de fé e de esperança que do Evangelho jamais cessa de jorrar. Como não nos lembrarmos desses personagens que até nós foram trazidos de maneira mais próxima pela literatura espírita, que nos traz algumas informações inéditas que não constavam, por exemplo, no próprio Evangelho ou nos livros da tradição cristã, informações sobre os bastidores de como o cristianismo se iniciou, quem foram aqueles primeiros corações, como procederam, como lutaram, como sofreram, mas como conservaram, acima de tudo, aquela fé e aquela esperança que os movia. Lembramos-nos, assim, de um livro como Paulo Estevão, verdadeira obra magna, que a humanidade ainda está por entender, por alcançar toda a dimensão do que ali nos foi trazido. Sem sombra de dúvidas, um complemento sublime do próprio Evangelho de Jesus, dadas as informações, as explicações que ali encontramos. Como não nos recordarmos daqueles primeiros grandes nomes do cristianismo que deram as suas vidas em holocausto para cimentar a mensagem do Cristo na terra. Os chamados pais da igreja, os mártires de Lyon, que são em parte retratados ali no livro Ave Cristo, outra pérola sublime que nos chegou através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Quinto Varro, Irineu de Lyon, alguns dos nomes que são ali mencionados, dentre outros tantos que mourejaram naquelas terras que mais tarde estavam destinadas a receber o apóstolo do Evangelho Redivivo, onde Allan Kardec haveria de nascer, nas mesmas Gálias, à época denominadas Lugdunum, as Gálias Lugdunenses, que depois viriam a se chamar Lyon, onde Allan Kardec pousa para a encarnação que nos traria o Espiritismo à Terra. Recordamos-nos dos mártires mais conhecidos e destacados pela história, o apóstolo Paulo, Pedro, os primeiros discípulos, Inácio de Antioquia e outros tantos que poderíamos elencar, mas recordamos-nos também daqueles que a história não pôde registrar em seus anais, mas que o Espiritismo nos revelou. Uma Joana de Cusa, no seu testemunho de sacrifício, para nós narrado no livro Boa Nova, ou Lívia, a esposa do senador, que não somente deu a vida pelo Senhor no circo de Roma, mas que por 25 anos viveu o Evangelho no silêncio
no perdão, caluniada, incompreendida, para que depois pudesse preparar os caminhos da redenção deste que hoje tanto nos ensina sob o nome de Emmanuel. Ali registrada a história dela no livro Há 2000 anos. Como não nos lembrarmos de Célia, registrada para nós a sua história no livro 50 anos depois, que não deixa de ser uma mártir do cristianismo, que voltaria depois, mais tarde, na figura de Alcíone, outra vez, buscando o martírio por amor aos corações amados, por fidelidade a Jesus. Então, poderíamos aqui ficar horas e horas a fio a relembrar esses exemplos, cada um nos tocando de uma maneira especial, cada história mais impactante, mais impressionante que a outra. Mas é preciso, em se tratando dessa reflexão sobre os mártires, buscarmos uma conexão conosco, com a nossa vida, para além da emoção, para além daquilo que nos toca, para aquilo que nos chama, é preciso tragamos a realidade do que é essa proposta para a caminhada que nos compete, que nos cabe. Nesse sentido, vale pensarmos no próprio sentido da palavra mártir ou martírio. Porque nessa linha de reflexão vamos ver que essa é uma proposta muito mais universal e muito mais próxima do que poderíamos imaginar. Porque, em geral, como aqui já dissemos, ao falarmos de mártires, lembramos destes grandes nomes, destes grandes exemplos, sejam os que foram conhecidos pela história, seja aqueles que estiveram ocultos, mas que foram depois revelados para nós. Pensamos nesses grandes exemplos, mas quando a gente vai à raiz etimológica da palavra, nós vamos perceber que o seu sentido não diz respeito somente àqueles que, por exemplo, deram a vida, isto é, morreram, para que a mensagem pudesse triunfar, seguir adiante, mantendo-se fiéis, mesmo diante de injunções as mais difíceis. Porque a origem da palavra mártir, que é uma palavra grega, que é transliterada para o português de maneira muito similar a como ela é escrita no grego koineo, mesmo no grego clássico, a palavra mártir, ela significa, literalmente, testemunha. Martírio, portanto, é aquele que testemunha alguma coisa, aquele que expressa alguma coisa, aquele que demonstra alguma coisa. O mártir é a testemunha, o martírio é o testemunho, aquele que dá testemunho de alguma coisa. E no seu sentido mais original, nas suas raízes mais profundas, deriva essa palavra do verbo ou da ideia aí de trazer algo à mente, de trazer alguma lembrança, de ter algo registrado, ou ter presenciado algo que se fixou naquela vida, naquele coração, naquela lembrança e que ele consegue então relembrar, recapitular e expressar. Daí a gente entende o sentido de testemunha, por exemplo, no júri, nos tribunais, é aquele que presenciou algo, registrou aquilo, então testemunha a respeito daquilo. Mas qual seria aqui então a ideia do mártir no contexto do Evangelho, no contexto do cristianismo? Com o passar do tempo, em decorrência das próprias perseguições que foram se ampliando, sobretudo ali depois de Domício Nero, a palavra mártir foi cada vez mais sendo associada àqueles que davam esse grande testemunho de ofertarem a vida em holocausto pela causa de Jesus, pela fidelidade ao Evangelho de Jesus. Como vemos no já citado livro Ave Cristo, o caso ali de Rufo, aquele escravo que os seus senhores sabiam, era um coração fiel a Jesus. E em determinado momento da história, queriam eles fazer com que todos os servidores da casa dobrassem os joelhos aos deuses romanos. Afinal de contas, o senhor de todos aqueles escravos tinha uma profunda aversão a Jesus. E assim eles vão forçando, sob pena de morte ou de severos castigos, um a um dos servos a abjurarem ao Cristo, para dobrarem seus joelhos e então prestarem reverência ao imperador, que era cultuado como um deus à época, ou aos deuses romanos, que eram muitos.
No entanto, sabendo da força daquele coração, deixam ele por último, pois que sabiam que se Rufo fosse o primeiro deles, não negaria a fé e assim contagiaria os demais. Deixam ele por último. Os outros todos antes, embora lamentando em seus corações, acabam cedendo. No entanto, chegada a vez de Rufo, não cede ele, nem sob os mais sombrios auspícios, digamos assim, nem sob os mais sombrios horizontes ou perspectivas, cede ele em sua fé. Sabendo daquela convicção, mandam prendê-lo, torturá-lo, para que mais adiante, então, pudesse mais uma vez tentar dobrá-lo, convertê-lo aos deuses romanos. E para tornar a prova ou o testemunho ainda mais desafiador, no dia em questão, em que trariam novamente ele perante todos, para que pudesse fazer a abjuração do Cristo, colocam ali ao seu lado a esposa e as duas pequeninas filhas, dizendo que caso ele não negasse a fé em Cristo, seriam elas vendidas como escravas, sabe-se lá para quem, sabe-se lá para que destino. Se viu esse coração, portanto, nessa encruzilhada da vida. A esposa e as filhinhas ali. A ordem, simplesmente negar o Cristo. E a gente fica a pensar, ele poderia muito bem dizer da boca para fora, eu nego o Cristo, mas internamente manter-se como cristão. Mas nem isso. A fidelidade era tanta que nem isso, nem com isso eles transigiam. Não poderiam negar-se a si mesmos, não poderiam mentir para si mesmos, contradizerem-se em si próprios. E ali ele mantém-se firme naquela postura, entregando aqueles corações amados a Jesus. Dali por diante, a tutela daqueles corações que até então Deus havia conferido a ele, ali ele devolvia ao Cristo de Deus e ao próprio Criador. E é então que, por acréscimo de misericórdia, o comprador aproxima-se dele nos últimos instantes. Ele estava prestes a ser atado aos potros para ser arrastado até a morte. Passa próximo ao seu ouvido e lhe diz: morra em paz, eu sou cristão. Elas estarão bem guardadas. E esse coração, então, com uma alegria, um semblante incompreensível para os romanos, para os perseguidores, entrega-se a Jesus em busca da vida imortal, em busca da vida eterna. Então, esses eram os corações que foram mais propriamente reconhecidos como mártires. O termo foi ganhando essa conotação por conta desses exemplos. Mas não podemos nos esquecer do seu sentido mais original. Ser mártir é, no fundo, testemunhar ao Cristo, em maior escala, como esses nomes, mas também em menor escala. E eis aí o convite que se faz mais direto para nós. Estamos distantes da época dos circos, das feras, das torturas de toda sorte aos seguidores de Jesus. Mas estamos aqui no mundo. O mundo, que dirá Emmanuel, configura-se como sendo agora o circo e as feras somos nós mesmos, as nossas paixões, os nossos vícios. E a demanda por mártires ou por testemunhas e por testemunhos permanece viva, permanece imprescindível. Porque embora tenha Jesus iniciado a obra do reino, a construção do reino do mundo, não prescinde ele de testemunhas, de colaboradores, para que se dê continuidade a esse processo, para que se expanda no mundo esse império do amor, esse império da esperança, da fé, da fraternidade, da misericórdia entre as criaturas. Por isso, o convite ao martírio, no seu sentido mais original, não o da morte apenas, mas o da vida transformada pelo Cristo, de uma vida que expressa o Cristo, segue vivo, segue ecoando para todos nós. Somos também chamados a ser mártires. No devido grau, na devida proporção, somos chamados a sermos testemunhas de Jesus, expressando em nossas vidas, a partir de uma experiência com Ele, que de tal modo se grava em nós, que então se expresse e fale para o mundo, muitas vezes sem palavras.
Seremos mártires ou testemunhas de Jesus, seguindo, por exemplo, a prece que aqui foi lembrada, a prece atribuída a Francisco, onde tantos, muitas vezes, operam no clima da mentira, do ódio, da revolta, sendo aqueles que operam com a outra face, com uma outra medida. Onde houver ódio, aqueles que levam o amor. Onde graça ainda mentira, aqueles que têm um compromisso com a verdade. Onde pedras são atiradas a esmo e a tantas direções, sermos aqueles que atiramos flores, que espargimos o perfume da alegria, da esperança, de viver com Jesus, de confiar no Mestre. São esses pequenos testemunhos que aos poucos irão nos constituindo verdadeiros mártires de Jesus em nosso círculo de ação, em nossa esfera de atuação, onde o Cristo nos colocou, onde o Cristo nos plantou. Porque essa é a proposta que desde o advento do Evangelho está estabelecida e que o próprio Mestre faz questão de frisar. Num dos últimos momentos em que dialoga com os apóstolos, com os discípulos, estimulando-os quanto ao porvir, quanto ao futuro, isso está registrado para nós no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no versículo 8, Jesus nos diz assim: e recebereis o poder do Espírito Santo, a fim de que venham a ser minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, em todos os lugares e até os confins da terra. Jesus diz, de maneira interessante e convidativa à reflexão: recebereis o poder do Espírito Santo a fim de serdes minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, em todos os tempos. Porque não falava ele ali somente àqueles primeiros mártires, falava ele a todos os que, ao longo dos séculos, no transcurso dos tempos, ao seu evangelho aderissem. O convite? Testemunha. Testemunho. Só que por muito tempo não temos entendido nós o que é a essência desse testemunho. Julgávamos honrá-lo, julgávamos expressar a sua grandeza, o poder do seu evangelho, não de acordo com o que ele demonstrou, mas de acordo com os padrões do mundo. Por isso, por muito tempo, julgávamos testemunhar a nossa fidelidade a ele, o nosso apreço pela sua mensagem, o nosso compromisso com o seu evangelho, disputando os louros do mundo, os cargos, os poderes, as influências. Para isso, matamos, ferimos, torturamos, separamos, dividimos, nos perdemos nos caminhos do raciocínio, elaborando doutrinas ou interpretações as mais distanciadas da pureza simples e divina do seu evangelho. Por isso, ao comentar esse versículo que mencionamos, Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo de número 173, cujo título é Como Testemunhar, ajudando-nos a entender, portanto, o que é esse convite à construção do mártir que somos chamados a ser, da testemunha fiel, ele traz essa reflexão, como testemunhar. E ele diz assim, que por muito tempo nós temos conhecido à saciedade o poder de governar, de mandar, de recusar, de ferir, de ordenar. Lembrando o versículo, recebereis o poder do Espírito Santo. Esse poder não estávamos querendo, dele nos afastávamos, mas os outros tipos de poder temos buscado a saciedade ao longo dos séculos. Raras as criaturas, no entanto, prossegue Emmanuel, que se fazem dignas de receber dele o poder de obedecer ensinando. Quem quer esse poder? O poder de obedecer ensinando. Porque fica a pergunta, quem é mais poderoso? O que obedece ou o que é um simples escravo de suas paixões? E passa por cima de tudo e de todos, dos valores mais básicos de moral, para alcançar aquilo que deseja. Será essa a criatura poderosa, que mobiliza fortunas, exércitos, poderes no mundo, ou aquela que tem o poder de governar a si e obedecer ensinando? Resignar-se ante a luta, ante a prova e demonstrar uma serenidade, uma confiança que impressiona,
que contagia, que marca outras vidas de maneira diferente. Como assim alguém diante de tal prova, de tal circunstância, pode manter-se tão confiante, tão sereno? Que poder é esse? Esse é o poder do Cristo. Mas raros têm se feito dignos de receber esse tipo de poder de Jesus. O poder de obedecer ensinando, de amar construindo para o bem, de esperar trabalhando ou de ajudar sem segundos interesses, sem interesses mesquinhos. Este é o poder do Espírito Santo sobre o qual Jesus falava. Este é o poder que nos capacita para sermos suas testemunhas no mundo. Esse o poder que realmente faz com que cumpramos esse propósito que lá ele estabeleceu. Apresentarem até os confins da terra o que é viver o Evangelho. Até lá, antes de conseguirmos esses poderes, por meio de nosso empenho secundado por Jesus, até lá, poderemos ser notáveis simpatizantes da doutrina de Jesus, admiradores do Mestre, brilhantes pregadores ou literatos, escritores. Quantas páginas, quantas orações, quantas preleções já não foram expressas falando de Jesus? Mas, enquanto não chegarmos a esse poder, estaremos apenas com esses títulos: brilhantes ou notáveis pregadores, literatos, admiradores, mas ainda não testemunhas dele. É o que Emmanuel diz, concluindo a mensagem, concluindo a reflexão. Porque é preciso que, para que o Cristo realmente transborde de minha vida, para que ele de fato fale sem palavras, por meio da simples presença de uma vida por ele realmente tocada, é preciso que essa criatura construa com ele uma relação de profunda intimidade, de uma tal convivência que de fato a marque, para que então ela tenha autoridade em falar ou simplesmente em estar, transbordando Jesus. Quem já teve a oportunidade de estar junto dessas grandes almas, que passaram pelo mundo quais estrelas cadentes, deixando um rastro de luz, deixando, como dizia Paulo, o bom perfume de Cristo por onde passaram, quem já teve a ocasião de conviver com elas sabe que é um poder diferente, é uma aura que envolve. Não é algo que se consegue só com a beleza da forma ou das palavras, com a eloquência do nosso verbo ainda pobre. É algo que envolve sentimento e mente tomados pelo Cristo e pela sua presença. Por isso dirá Emmanuel, o cristão verdadeiro, a testemunha fiel, é algo do Cristo no mundo. É uma parte, é uma parcelazinha de Jesus a andar pelo mundo. Mas não se chega até lá sem esse trabalho interno de construção dessa experiência transformadora com Jesus. Porque isso que é testemunhar de verdade, é algo que a gente viu, que a gente observou, que a gente experienciou, que a gente sentiu com tanta profundidade e de maneira assim recorrente, que aquilo nos impregnou. E assim se forma, portanto, a testemunha. Não seremos testemunhas dele por ter ouvido falar do seu evangelho e passá-lo adiante, na condição muitas vezes de simples discos fonográficos. Será testemunha aquele que construiu uma experiência de convivência íntima com Jesus, baseada no estudo, baseada na oração, baseada no serviço ao semelhante. Até lá poderemos ter uma camada de cristianismo, ou ostentar ainda o rótulo, mas a testemunha é aquela que já traz em si a essência, o conteúdo todo tocado e transformado por Jesus. Por isso, é preciso nos indaguemos, cada um para consigo. Quando falo que Jesus é mestre, quando falo que Jesus é Senhor, falo isso porque ouvi falar ou porque é algo que internamente já sinto? Já sinto Ele como mestre? Já sinto Ele como amigo? Já sinto Ele como benfeitor? Já sinto essa segurança? Ou porque o Evangelho falou, ou outros falaram, na preleção ou no livro, estou ainda a repetir? Isso me faz recordar de uma passagem interessante. Está no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 34. Estamos ali
acompanhando o diálogo de Jesus e Pilatos, nos momentos derradeiros antes da crucificação. E Pilatos faz a seguinte pergunta para Jesus: és tu rei dos judeus? E Jesus responde com uma pergunta, como era costumeiro, mas uma pergunta que ela vai muito além daquela circunstância. Ele pergunta assim para Pilatos: você diz isso de si mesmo ou porque os outros te disseram? Em outras palavras, essa é uma conclusão a que você chegou, é algo que você sentiu, é algo que você deduziu ou é simplesmente algo que você ouviu falar? E isso naturalmente se aplica para todas as dimensões do Cristo. Quando eu digo que Ele é mestre, eu estou falando isso porque eu ouvi o Chico falar que Ele é mestre numa oração, porque eu ouvi o Emmanuel falar isso num texto, ou porque internamente eu já o vejo e sinto como mestre de cada passo da minha vida. Por isso Emmanuel não perde a ocasião, pega esse versículo e tece um comentário, como tantas vezes ele faz, ampliando a nossa visão e compreensão em torno do Evangelho. Agora no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo de número 85, ele comenta esse exato versículo que mencionávamos, a pergunta de Jesus: você diz isso de ti mesmo ou porque outros te disseram a respeito de mim? E fala exatamente disso. Não dá para que a gente se apoie indefinidamente em patrimônios alheios. Pelo fato de ter lido todos os livros do Chico, o trabalho ainda não está feito. Ele foi iniciado, foi estimulado, porque o Chico tem os testemunhos que ele já viveu, triunfou, que o configuram como uma testemunha fiel que era. As suas lições, o que passou pelas suas mãos e chegou até nós, e alimenta, combustível, estímulo, que nos prepara para os testemunhos que nós teremos de passar. Testemunhos que vêm, na verdade, aferir. Vêm, na verdade, nos trazer a resposta. O que eu falo de Jesus é algo já arraigado no meu coração ou é ainda algo que está muito mais na boca do que na raiz do sentimento? Porque é diante da prova, seja da enfermidade, seja da convivência difícil, do revés financeiro, das desilusões do caminho, das dores e das lutas, é diante disso que eu revelo o quão profundamente já o Cristo fincou raízes no meu coração. Nos dias de calmaria, dele falamos com brilho nos olhos, mas é no dia de tempestade que mostramos o quanto ele já habita em nosso coração. O quanto já falamos dele por nós, aprendendo com outros que nos antecederam. Ou é nos dias de luta que vamos vendo o quanto ainda temos falado, não por nós, mas pelo que ouvimos falar. Quando ainda oscilamos, quando ainda fraquejamos. Então a luta revela, a luta dá ocasião de expressar à criatura o testemunho ou não. Ela forja o mártir, a testemunha. Por isso, meus amigos, não há cristão verdadeiro que não passe por testemunhos. Não há caminho com Jesus que não envolva necessariamente testemunhos, e testemunhos individuais. Porque cada coração terá o seu. Às vezes, 2, 3 ou 4 indivíduos estão vivendo, vista de fora, a mesma experiência, mas os testemunhos são diversos, porque cada experiência chega a cada coração de uma maneira diferente. Cada coração tem uma trajetória, cada coração tem os seus pontos frágeis, os seus pontos fortes, aquilo em que já conseguiu triunfar um pouco, aquilo em que ainda precisa caminhar mais. De modo que às vezes estaremos cercados de pessoas, num trabalho em equipe, em conjunto ou no lar, mas estaremos vivendo um testemunho solitário e individual. Porque essa luta, ela forja a cada discípulo à sua maneira. O alto proporciona a cada coração o que ele precisa de testemunho para forjar-se como um servidor mais fiel de Jesus. Isso nos faz lembrar um trecho do nosso querido Emmanuel, que está no livro Deus Conosco, capítulo de número 96, cujo título é exatamente esse: o testemunho é sempre solitário. E eu não vou ler toda a mensagem, mas ele diz assim:
o testemunho é sempre solitário. Jesus orava no monte, sem a presença de companheiros. Recorreu muitas vezes ao deserto, orou no horto, aparentemente sem ninguém, e embora houvessem 3 cruzes no Calvário, uma só era dele, porque as outras pertenciam aos ladrões. Não existe outro recurso para o acesso à verdadeira luz. Isto é, cada coração terá de viver a sua luta. Porque quando a gente está passando pelo testemunho, ele é tão individual que a gente não consegue nem traduzir ele direito para outra pessoa que nos pergunta. A pessoa consegue ver a situação exterior, mas a gente não consegue traduzir os sentimentos, a gente não consegue traduzir o que aquilo está fazendo dentro de nós. A gente tenta, mas é porque é muito particular, porque é pensado para cada espírito. A sabedoria da vida prepara a prova conforme cada coração em particular. De modo que experiências similares, de modo nenhum, significarão testemunhos idênticos. Para um, a mesma experiência será um testemunho dificílimo, para outro será talvez algo já um pouco mais consolidado. Por isso ele continua: Paulo sentiu a gloriosa visão que o cegou às portas de Damasco, cercado de 3 irmãos que nada viam, e esteve absolutamente só nas catacumbas para o sacrifício supremo. É até simbólico aquilo que se deu com Saulo às portas de Damasco. Porque ele via Jesus, os outros 3 não viam. E assim será muitas vezes conosco, amigos. Quando nós já despertamos para a busca do Mestre, quando nós já conseguimos ver algo dele, mas corações amados às vezes ainda não. E a gente tenta mostrar, a gente tenta atrair, mas o coração ainda não se habilitou àquilo. Ele ainda não está pronto para aquela natureza de testemunho. Então cabe a nós seguir. De quem se espera mais? De quem já o conhece um pouco ou de quem ainda não o conhece? A quem cabe mais compreensão, mais paciência, mais fidelidade? Então o que aconteceu com Saulo, de certo modo, é simbólico, porque muitas vezes na trajetória nós já estamos vendo algo que outros ainda não veem. Assim como muitas vezes somos nós os que ainda não vemos, junto de outros que já veem algo mais além, os nossos benfeitores, por exemplo. O trabalho é da humanidade. A missão pode incluir muita gente em suas atividades. A obra pode, às vezes, representar o esforço de muitos, mas o testemunho é invariavelmente de um só. O testemunho é invariavelmente de um só. Para configurar aquela testemunha, aquele mártir de Jesus, que se gabarita agora nessas lutas em menor escala, para que um dia talvez, que saia em outros orbes, possamos testemunhar como os mártires um dia que testemunharam no advento do cristianismo, no advento do evangelho neste mundo. Essa fala de Emmanuel nos fez lembrar uma história que está registrada no livro Pontos e Contos, um conto, na verdade, de Irmão X, no capítulo de número 5, chamado O Testemunho, em que ele nos fala de um caso. Existia ali um senhor, um ancião cristão, que descansava às margens de um lago, de um rio, ali em Cesareia, e foi buscado por alguns jovens aprendizes, que indagaram a ele a respeito desse testemunho sobre o qual todos falavam. Todos os seguidores de Jesus falam sobre esse tal de testemunho, ou sobre os mártires, ou sobre essas testemunhas. O que seria isso então? E ele então conta uma história, uma espécie de conto. Ele diz que existia um judeu convertido à Boa Nova, que depois de aprender ali a mensagem com Jesus, com os apóstolos, dirigiu-se à terra onde morava, na antiga Fenícia, para compartilhar aquela mensagem com os corações que ali habitavam. E movido pela fé, por aquele entusiasmo do início, foi levando a mensagem, embora encontrando muita indiferença, muita resistência, sendo até mesmo perseguido e apedrejado. Depois de muito trabalhar naquela região, delibera ele mudar-se para uma outra região, às margens do Eufrates, onde tinha ali alguns conhecidos, para seguir nessa empreitada de divulgar o Evangelho, embora com todas essas lutas. E quando estava a caminho, em determinada região pantanosa, depara-se ele com um crocodilo, que vem caminhando em sua direção. Diante daquela ameaça, ele já busca alguma maneira de desviar-se, de buscar um caminho alternativo, enfim,
Quando olha para trás, percebe que mais 2 crocodilos vinham agora na sua retaguarda, em sua direção. O cerco foi se fechando, ele começa a buscar então saídas daquela situação. E é interessante porque o conto vai mostrando assim várias tentativas dele, todas elas infrutíferas. Diz que ele busca em determinado momento subir ali em 2 árvores, no entanto estavam elas apodrecidas em decorrência de vermes, cai de novo e lá vem os crocodilos em sua busca. Tenta ele esconder-se numa cabana que existia ali perto, que ele sabia existir ali perto, quando chega ao local estava ela queimada. Tenta ele buscar uma cova, lá dentro encontra uma serpente. Tenta ele várias alternativas e uma última delas, subir no monte para tentar pular do outro lado, quando se depara com um abismo. Estava ele agora entre os crocodilos e o abismo, portanto não tinha mais saída. É nesse momento então que ele se ajoelha e diz: Senhor, seja feita no teu servo a sua vontade. Neste exato momento, aparece então Jesus e lhe diz: a minha graça te basta. E desaparecem os crocodilos e finda-se aqui o conto contado pelo ancião, que então explica esse conto para nós, ou para os jovens que o ouviam. Todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda de purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições, porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. Então, outrora os cristãos tinham de enfrentar as feras no circo, hoje teremos de enfrentar as feras dos obstáculos, das dificuldades, das incompreensões. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano. Outros recebem um crocodilo mensal ou semanal. E muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora. Quem tem melhor posição? O que recebe um crocodilo por ano ou uma romaria de crocodilos de hora em hora? Quem está mais adiantado no testemunho? Há uma coisa a se analisar. Então, alguns serão defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo das experiências do avanço levado a efeito. Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. Qual é todo o símbolo desse conto? Ele tentava sair por aqui, ele tentava sair por lá, não conseguia saída. Vai ficando aquela história assim desesperadora. No entanto, quando ele se resigna diante da experiência, como aprendiz que está disposto a colher o que ela tem a lhe trazer, é então que o Mestre aparece em sua salvação com a saída, com a solução. Isso é para nós uma profunda lição. Quantas vezes não queremos fugir dessa ou daquela prova, dessa ou daquela dificuldade, e por mais que tentemos, ela nos cerca, ela volta. Às vezes parece desaparecer, mas daqui uma encarnação ela está aí de volta. São os crocodilos que vão nos cercando até o momento em que internamente digamos: Senhor, compreendi, quero aprender, estou aqui, seja feita a sua vontade. É então que a força surge, a resposta. Quando o nosso coração se dobra, quando a humildade toma conta de nós, quando nos abrimos à renovação. Eis então quando triunfamos. Por mais que tentemos fugir, a vida terá os seus meios de nos trazer de volta aquilo que precisamos passar para crescer. Mas quando nos resignamos, triunfamos. Damos um passo além para outras experiências, para mais crocodilos, para o maior volume de crocodilos que virão à nossa caminhada. O que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo? Ele registra isso na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele fala que tinha um espinho na carne. E diz ele que já havia orado muitas vezes ao Senhor para que ele afastasse dele aquele espinho na carne. E certa feita, Jesus então lhe aparece. E a gente fica a esperar, né? Qual a resposta? Jesus vai dizer que sim, pela misericórdia? E Jesus diz: não. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como a dizer assim, se eu afastar de você, Paulo, esse espinho,
as disciplinas que Ele impõe, as lutas, os desafios, a paciência, você estará desprovido ou perdendo a oportunidade de aperfeiçoar um pouco mais da minha presença em ti, de estar um pouco mais junto de mim. O meu poder está se aperfeiçoando por meio desse espinho. Por meio dele, Paulo, você está se tornando melhor. Ele, com as disciplinas que te impõe, com aquilo que ele te pede de renúncia, é que está te fazendo melhor. Se eu tirasse, perderias essa ocasião. E Paulo então se resigna e diz: pois bem, então de muito boa vontade eu me gloriarei nessas lutas, nesses espinhos, para que em mim o Cristo possa habitar. É o que nos cabe, se quisermos de fato testemunhar, entregar a Ele os desígnios, fazer a parte que nos cabe, mas dar a Ele as definições de até quando, de como, de onde, para onde for, quando for, como for, lá estaremos com o Senhor dizendo: eis aqui o servo, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Foram esses os que cresceram em testemunho com Jesus, a ponto de se tornarem os mártires que admiramos. Os que se apagaram, os que se abaixaram nos antigos vícios, orgulhos e impenitências para que o Cristo crescesse, prosperasse em suas vidas. Essas almas conseguiram entender o que é a proposta do testemunho. A chance de mostrar à vida, aos corações ao nosso redor, o quanto o Mestre já marcou o nosso coração, o quanto a sua presença de fato em nós é viva e é transformadora. Aqueles que diante da enfermidade, aqueles que diante da convivência difícil, testemunham a serenidade, a paciência e tudo mais, são os que vão alavancando no mundo o poder da Boa Nova, despertando os corações que ainda caminham sem rumo, que ainda não construíram em si essa força para perceberem que esse chamado dirige-se a eles também. Esse chamado individual, esse chamado particular, esse chamado essencial sem o qual não haverá cristão. Essa visita das feras, dos espinhos que nos moldam, que nos forjam para o testemunho com Jesus. O próprio Paulo, que aqui mencionamos, certa feita estava na cidade de Corinto. Já há um bom tempo naquela cidade, depois que ele passa por Atenas, na sua segunda viagem apostólica, ele desce até Corinto. Ali, pela primeira vez, vê a terra natal de sua noiva amada, do seu grande amigo, aquele Marte, o primeiro Marte que o havia tanto inspirado na caminhada, Estevão. E ali ele cria comunidade e começa a fazer um trabalho muito profícuo. Ali começam as primeiras epístolas de Paulo, são escritas nesse momento. E o trabalho era tão profícuo na cidade de Corinto que começou a despertar muitas resistências, muitas perseguições. Muitos corações deixavam de frequentar as sinagogas para ali estarem na comunidade cristã, onde eram acolhidos, onde recebiam todo o apoio. E isso despertou a ira dos representantes do judaísmo na cidade de Corinto, que foram então ao procônsul na região da Acaia, chamado Júnio Galho, que era inclusive irmão de Sêneca, o grande Sêneca, e levantaram lá toda uma lista de calúnias, por óbvio, sobre o que Paulo estava fazendo, pervertendo a fé e outras tantas coisas. E a lista era tão extensa que conseguiram convencer Júnio Galho a lhes dar ali um alvará ali de prisão preventiva, digamos assim, E Júnio Galho era um homem justo, era um homem correto, no entanto, sem saber desses interesses escusos por detrás, deu a eles esse mandato, digamos assim, e no outro dia, na reunião cristã, lá comparecem alguns desses indivíduos para prendê-lo. Paulo estava fazendo a pregação da noite. Quando esses indivíduos adentram, inicia-se uma confusão, Paulo mantém absoluta serenidade diante da voz de prisão que foi emitida, mas alguns dos cristãos, ali mais jovens, ainda não tão conscientes do que era proposto, já quiseram criar um embate, quiseram revidar, e Paulo, então, com a sua autoridade moral, grita para toda a comunidade, fala com aquela voz retumbante, embora serena: irmãos, acaso quereis o Cristo
sem testemunho? Pergunta que ecoa séculos afora. Para todos nós, diante de cada luta, somos chamados a ouvir novamente essas palavras ou essa indagação. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, acaso quereis o Cristo sem testemunha? Acaso quereis a glória do Cristo sem a cruz pela qual Ele próprio passou, o primeiro de todos os mártires da causa de Deus? Acaso quereis o Cristo sem testemunho? Então, aquela fala impacta todo o ambiente, especialmente a serenidade com que ela era emitida. Ele próprio, Paulo, estende os punhos para a prisão e arremata dizendo, deixando impressionados os cristãos próprios, os próprios cristãos, mas sobretudo os seus algozes, os seus perseguidores. Irmãos, rejubilemo-nos em Jesus. Estejamos tranquilos, estejamos ditosos, porque o Senhor nos considerou dignos de testemunhar. Olha que visão, gente. Se a luta chega, se a prova aperta, se a dificuldade se torna mais intensa, estejamos em verdade ditosos, porque Jesus já nos considera mais dignos de passar por isso. Já nos considera mais capazes de lidar com isso. Isso é ou não é uma bênção ao invés de um problema? Ao invés de uma causa de lamentação? Ver as coisas, as provas e os testemunhos por essa perspectiva renova por completo a nossa visão. E é exatamente o que Emmanuel vai dizer em mais uma mensagem sobre o tema no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 71, quando ele nos diz que o Cristo, ao nos chamar, ao nos convidar, não nos convida para que choremos em desalento ou para que nos regalemos na satisfação ociosa, para que ali fiquemos em repouso. Emmanuel, nessa mensagem, comenta, inclusive, uma fala do próprio Mestre no Evangelho de Lucas, no Sermão Profético, quando ele diz assim, isto vos acontecerá para testemunho, como a dizer que é parte sine qua non da caminhada. E isto vai acontecer para testemunho. Jesus, portanto, ao nos chamar, não nos convida para essa postura diante da vida, do desalento, do desânimo ou da inércia e da inação. Se o Senhor já nos chamou, se nós já nos sentimos chamados, conclui Emmanuel, é porque Ele já nos considera dignos de testemunhar. Ele já vislumbra em nós algo dos mártires. Mártires em semente, testemunhas fiéis em construção, já habilitadas para a prova e para a luta que o seu coração vive agora, para que com ele se fortaleça, se engrandeça, preparando-se para as lutas que haverão de vir. Mas todas elas, nada, simplesmente nada, em comparação à alegria, à esperança e o amor que nos esperam a todos no reino do Mestre. Pensemos por esses termos, pensemos por essa perspectiva de que se a luta nos visita, se o espinho está conosco, é porque o Senhor já confia em nossas possibilidades de triunfar. Que Ele nos fortaleça, portanto, e que tenhamos nós a força de testemunhar a sua vida por meio da nossa, espargindo para o mundo a luz da fé, da esperança e do amor. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.